Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, eu não sei em que momento do seu dia você vai ter acesso, vai encontrar, vai assistir esse vídeo, esse devocional. Hoje eu quero, junto com você, meditar no texto que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Vamos ler o verso de número 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Não se glorie em sua sabedoria, em sua força, em sua riqueza, se glorie em conhecer a Deus e compreendê-lo. Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado pela maneira como o Senhor nos transforma através dela. Que o Senhor nos ensine sobre a necessidade de gloriarmos-nos no Senhor, apenas no Senhor, apenas na sua força, apenas na sua sabedoria, apenas na sua riqueza, e não em nada de condição e mérito e possibilidade humana, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós temos dons, todos nós temos talentos, habilidades. Em cada um de nós há algo que se destaca em relação a outras pessoas. Isso é natural e isso é muito bom. Se todos tivessem a mesma habilidade, né, seria uma condição muito trágica para nós, né? Se todos fossem médicos, haveria uma carência de outras profissões. Se todos fossem advogados, haveria uma carência de pessoas na medicina, de pessoas eh, nas academias, de pessoas nas faculdades, enfim. Cada um de nós tem habilidades que é diferente de um para o outro, isso é muito bom, isso é natural, isso faz parte da experiência de vida humana. Porém, se eu e você, se nós fizermos dessa condição, desse algo em que nós temos em destaque com relação a outras pessoas, se nós fizermos disso como algo que nós nos apeguemos e consideremos por conta disso, como se nós fôssemos dignos de nos autoglorificarmos, aí, diante dessa situação, diante dessa possibilidade, as coisas começam a sair um pouco dos trilhos e começam a perder um pouco do controle e um pouco da eficácia e também do objetivo pelo qual você deve exercer as habilidades, dons e talentos que você tem. A autoglorificação por conta de dons, de talentos, de habilidades, ela, ela constrói ou ela estabelece é, um muro, um grande e forte muro que nos impede de caminharmos e de atingirmos uma vida de humildade e submissão ao Senhor. Se eu me considero autossuficiente, se eu me considero tão bom em alguma coisa, a ponto de, não com as minhas palavras, mas com as minhas ações, a ponto de que com as minhas ações eu acabe negligenciando o fato de que Deus é quem me dá dons, talentos, habilidades, de que Deus é quem que cuida de mim, e de que eu sou dependente dele. Se eu me esqueço dessa dependência e me considero autossuficiente porque eu estou me gloriando nisso que eu tenho de
bom, aparentemente de bom, eu começo a ter dificuldade de ultrapassar esse muro que me leva a uma vida de humildade, uma vida de submissão ao Senhor. O profeta Jeremias ele está chamando a atenção para uma vida de humildade, uma compreensão que reconhece que a única coisa que se deve gloriar-se é em se dedicar, em conhecer e compreender a Deus, a sua vontade, os seus desígnios, em confiar na sua lealdade, em confiar na imutabilidade de Deus, na sua condição de eterno e de que ele é incapaz de mudar, de sofrer alterações, em se dedicar em agir com justiça e retidão, porque é dessas coisas que Deus se agrada. Deus não se agrada da sabedoria, da força ou da riqueza que eu e você podemos possuir, mas Ele se agrada, sim, na maneira como a minha dependência dEle é exposta e é vista por Ele, para agir com sabedoria, para saber como usar a minha força, a força que Ele tem me dado, para discernir qual é a maneira que Ele espera que eu lide com as minhas riquezas, com as suas riquezas. Ele se alegra com a nossa obediência, com a nossa submissão, com o nosso coração disponível em ouvir o que é que Ele considera bom, em ouvir o que é que Ele considera puro, em discernir qual é a vontade dEle diante das situações que nos rodeia. Então, importante nós entendermos isso, de que se há algo que nós devemos nos apegar e nos gloriar, que seja em Deus e naquilo que Ele quer que nós façamos. Algo interessante sobre o apóstolo Paulo, ele diz, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 30. Se há algo que eu devo me gloriar, que seja então naquilo que evidencia o quanto sou fraco, o quanto sou dependente de Deus, o quanto carece a minha vida, minha alma, quem eu sou, o quanto careço do cuidado, da direção e da proteção de Deus. Porque sou fraco, sou vulnerável, sou capaz de cometer grandes erros, infelizmente. Como o próprio apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu luto para não fazer, esse inevitavelmente eu acabo fazendo, miserável homem que sou. Se há algo que eu devo me gloriar, que eu me glorie nas minhas fraquezas. Porque é justamente em nossas fraquezas que nós percebemos o quanto somos dependentes de Deus e nós percebemos a proporção do poder dele que atua em nós, através de nós e apesar de nós. O quanto precisamos dele para aplicarmos, por exemplo, os dons que ele nos confiou, de maneira para que nós venhamos produzir bons frutos de justiça, equidade, amor e graça. Esse deve ser o nosso empenho, essa deve ser a nossa missão, e essa deve ser o grande motivo pelo qual nós devemos nos gloriar. Conhecer a Deus, compreender a sua vontade, reconhecer as minhas fraquezas, porque é justamente nessas fraquezas que Deus opera o seu poder. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.